homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda, e Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, hoje estamos diante de um evangelho que de fato deveríamos meditar muito mais sobre os ensinamentos que Jesus propõe, dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quais são estes ensinamentos? O que será que Jesus quer nos ensinar? A primeira leitura nos mostra um rei pagão chamado Ciro, rei dos persas, e esse rei, apesar de não ter fé, ele é capaz de ter um coração humano, de tal forma que ele deixou os exilados retornarem à sua pátria. Permitiu também que os hebreus pudessem adorar o seu Deus, exercer o seu culto, enfim, praticar a Torá. Mesmo sem fé, este homem representou no Antigo Testamento um instrumento de Deus, mostrando que de fato até um pagão pode viver princípios humanos, como a liberdade religiosa, o desejo de conduzir a própria vida, de ser protagonista, enfim, da sua história. Tornou-se desta forma uma pessoa pagã admirável. E no Evangelho encontramos Jesus sendo questionado se deveria ou não pagar o imposto a César. Sabemos que César era o dominador, aquele rei romano que estava em Israel para cobrar impostos, colocar o poder no império, de tal forma que os hebreus já não tinham mais a liberdade. Ele se tornou uma espécie assim de faraó na terra de Israel. É claro que quando os do partido de Herodes perguntam a Jesus se deve pagar ou não imposto a César, eles imaginavam que Jesus iria dizer não,
porque ele era, esse César, um invasor. Entretanto, Jesus não quer discutir esta questão, mas quer chamar a atenção de todos para as responsabilidades diante do mundo temporal. E aqui ele nos ensina, em primeiro lugar, que deve haver uma relação profunda entre fé e vida. Não basta termos fé, uma fé mesmo profunda, com orações, com meditações, se não transformarmos esta fé como semente de uma nova sociedade. A relação fé e vida foi muito explicitada no documento de Medellín, no documento de Puebla, inspirados esses documentos no próprio Vaticano II, no grande texto final do Vaticano chamado Gaudium et Spes. Não podemos ter uma fé dissociada da prática do dia a dia. A fé deve nos levar a sermos semente de uma nova sociedade. E por isso, todo o nosso trabalho deve ser inspirado nos princípios cristãos. E é a partir destes elementos que gostaria de colocar 3 pontos que me parecem importantes na vida do cristão. Em primeiro lugar, a nossa atitude de cristãos não deve ser de omissão, mas deve ser uma atitude de protagonismo, de realizar com todos, inclusive com aqueles que não acreditam, as tarefas temporais. E aqui surge a questão da política. A política é também um instrumento para se construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Muitas vezes nós nos omitimos diante da corrupção, da desonestidade, diante dos crimes contra o patrimônio público. Muitas vezes não acreditamos mais numa política séria, numa política onde de fato podemos discutir a polis, discutir a cidade e tomarmos diante da cidade, diante do governo, atitudes que preservem o bem comum. Se nós ficamos no silêncio, estamos permitindo que o patrimônio público fique corroído,